Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia, e vou estar com vocês na aula de número 12, que tem como objeto de conhecimento Economia no Amazonas, Desenvolvimento Regional e Local. E como detalhamento nós temos identificação dos principais elementos da economia amazonense, análise das interações entre economia e meio ambiente na Amazônia. Vamos então para a nossa aula. Já que estamos falando de economia, é importante que a gente traga a etimologia, né? A origem dessa palavra, de onde vem a palavra economia, o que ela significa, não é isso? Para a gente poder ter um entendimento desse conceito que tão importante, que faz parte do nosso dia a dia, da vida de todos nós. Vamos lá, então? Vejam lá, a origem grega, né, da palavra economia vem aí de oikonomia, que significa administração da casa. Essa palavra ela é formada de duas, né, da junção de duas outras palavras, que é oikos, que significa casa, e nomos, que significa administração, lei ou regra. Vejam lá então. Então, a etimologia, ela remete à arte de gerir os recursos de uma casa ou de um lar. Só que essa palavra hoje, ela foi ampliada, não mais para a nossa casa, aquela unidade lá que mora pai, mães e filhos, mas para uma casa maior, para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país, né? Para o país ou para o mundo como um todo. Não é isso? Então vejam lá, importante a gente conhecer, né, a origem das palavras, a etimologia do termo economia, certo? Muito bem, vamos então continuar na nossa reflexão aqui. Vejam, e para pensar, o que é economia? Não é isso? Em termos simples, a economia é a maneira como a sociedade organiza a produção, veja que vocês estão vendo aqui nesse nosso cenário, né, a produção, organiza a distribuição e o consumo de bens e serviços. No Amazonas, nossa economia tem características únicas, que são moldadas pela floresta amazônica e pela nossa capital, Manaus. É isso? Então, a gente vai trabalhar com essa questão. A economia é isso, né? Produção é o fazer, né, os produtos, ou plantando, ou construindo na manufatura, depois distribuindo, né, esse produto, aí veja os caminhões, pelos barcos, né, pelos aviões, aqui no Amazonas mais pelos barcos, né, isso, pelos rios, e o consumo, chegando aí no supermercado, nas lojas, nos botecos, nas grandes cidades, nos pequenos bairros, nas pequenas comunidades. Não é isso? Muito bem. E agora nós vamos ver a questão da dualidade da economia amazonense. Por que dualidade? Porque tem dois lados aí a nossa economia amazonense. Observem aí. Nós temos um primeiro espaço aí, que é a questão da economia urbana, né, e industrial, que é principalmente realizada aqui em Manaus, né, que está fortemente ligada à indústria, ao comércio e aos serviços, sendo a principal locomotiva econômica do Estado. Então, a nossa economia aqui, a força da economia, né, a maior parte desse processo vem de onde? Da economia urbana industrial, principalmente aqui localizado na cidade de Manaus, né, que é a nossa capital, certo? E depois, a economia da floresta, que é a economia do interior. É uma economia que está baseada em atividades primárias, como o extrativismo,
a agricultura familiar, a pesca e o turismo ecológico. Então, vejam aí por que essa dualidade, né? Então, essa dualidade é crucial para nós entendermos, né, o desenvolvimento regional, né, daqui da nossa região, do Amazonas e da Amazônia como um todo. Vejam lá. Então, importante que nós visualizemos aqui esse cenário. Ó. De um lado, nós temos aqui a produção industrial, né, os serviços, e desse outro lado, nós temos aqui a produção da agricultura, né, que vem aí, ou do extrativismo, que vem do extrativismo também, a parte mais da agricultura e do extrativismo. Pode ser o extrativismo, principalmente o extrativismo vegetal, né, e animal, no caso da pesca. É isso? E hoje também a região, né, está também investindo muito na piscicultura, né, que é a criação de peixes. Percebemos que só tirando da natureza, um dia ela vai ficar esgotada. Então, as autoridades estão incentivando, né, o uso e a produção de pescados, que é chamada piscicultura. Não é isso? Mas a grande fonte da economia da região, e principalmente do Amazonas, vem de onde? Vem da Zona Franca de Manaus. É isso? A nossa grande Zona Franca. E aí nós vamos entender um pouco agora da origem desse projeto, né, chamado de Zona Franca de Manaus. Então, o projeto Zona Franca de Manaus foi criado pela Lei número 3.173, de 1957, e instituída no governo de Juscelino Kubitschek, com a proposta inicial de criação da Zona Franca de Manaus. Certo? Então, o primeiro passo foi dado aí em 1957, porém, ele não foi efetivado, né? Isso demorou aí, nós vamos ver, alguns anos. Então, somente pelo decreto-lei de número 288, de 1967, que revogou e substituiu a Lei 3.173, de 1957, e criou, né, e regulamentou a Zona Franca de Manaus, com um novo arcabouço legal, né? A nova lei, ela modernizou o projeto original ao estabelecer um sistema mais complexo, com a criação da chamada SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, e a implantação de um conjunto mais detalhado de incentivos fiscais para promover o desenvolvimento da região Amazônia. Não é isso? Então, inicialmente, nós tínhamos só uma zona franca aqui de livre comércio, né? As importações tinham redução de impostos, né? E Manaus era um polo de muitas lojas de importado, as pessoas iam do sul para cá para comprar, né, tênis, bolas, perfumes, né, todos esses eletrônicos, etc. Então, o decreto-lei 356 exatamente, de 1968, ele vai ampliar a área de atuação da Zona Franca, passando a abranger toda a Amazônia Ocidental, isto é, englobando o estado do Amazonas, o estado do Acre e o estado de Rondônia e Roraima. Então, vejam lá que há uma ampliação, né? Sai do Amazonas só e amplia-se para outros estados. Não é isso? Então, a partir do quê? A partir da SUFRAMA, né? Da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Certo? Muito bem. Então, a gente vai ver aqui agora como é que houve uma nova fundação legal, né, do projeto. Então, o decreto-lei número 288 de 67, ele vai mudar em relação à Lei 3.173 de 57. Então, nós vamos ver que vai ter essa nova fundação legal. O decreto-lei 288 de 1967 alterou as disposições da lei anterior e a substituiu formalmente, tornando-se
o marco legal da Zona Franca de Manaus. Aí, né? Certo? Muito bem. Então, o que aconteceu? Nós vimos, foi criada, então, a SUFRAMA, não é isso? Houve a criação da SUFRAMA, e aí, a partir, né, da criação da SUFRAMA, nós vamos ter uma nova forma de organização da produção. Então, o decreto criou a Superintendência da Zona Franca de Manaus, né, que nós chamamos de, conhecido como SUFRAMA, né, uma autarquia responsável pela administração e desenvolvimento da região, algo que não existia na lei de 1957. Então, por isso, ele vai ampliar, né? Então, a criação da SUFRAMA amplia a questão aí da nossa Zona Franca, certo? Muito bem. Qual era o objetivo, né? Qual era o objetivo da criação da SUFRAMA? Então, ele vai ampliar, né? Então, nós vamos ter objetivos ampliados. Enquanto a lei de 1957 focava na criação de uma Zona Franca para importação e exportação, o Decreto-Lei número 288, ele ampliou os objetivos para incluir a produção de um polo industrial, comercial e agropecuário, visando o desenvolvimento econômico da Amazônia. A gente muitas vezes esquece de que a Zona Franca não é apenas o distrito industrial que nós temos aqui, né, o PIN, mas tem também uma parte rural, tem uma parte de agricultura. Nós temos aqui na BR 174 todo um espaço que foi reservado para a questão do desenvolvimento agropecuário da região. Só que, infelizmente, né, não se deu muita ênfase, né, a essa questão, e se focou muito na questão industrial, no polo industrial, esquecendo a promoção, né, da agricultura na região. É isso? Então, as nossas autoridades, elas pecaram nesse sentido, deixaram um pouco de lado essa questão do incentivo da questão agropecuária. E também trouxe incentivos fiscais, né? A Zona Franca trouxe incentivos fiscais, esse novo decreto, o decreto 288. Então, o novo decreto estabeleceu um sistema de incentivos fiscais mais abrangentes, detalhando as isenções e condições para as empresas que se instalassem na região. Claro, para uma empresa vir de um país para cá, ou então do sul do Brasil para cá, uma região que tem uma logística já solidificada, para vir aqui para o meio da Amazônia, né, precisava de incentivo. Então, foi dado incentivo para essas empresas, isto é, impostos, diminuição de impostos, né, para que as pessoas pudessem, para as empresas virem aqui se instalar, não é isso? E também houve a revogação expressa de que o artigo 48 do decreto número 288 revogou expressamente a Lei 3.173 de 1957, né, e o decreto regulamentar da época. Então, ele vai acabar com aquela primeira lei. Então, o que vai passar a valer é o decreto 288. Por isso que a Zona Franca é conhecida, né, como a sua fundação a partir de 1967 para cá, né? Então, não conta de 57. A fundação dela, a idade da Zona Franca é contada a partir de 1967. Muito bem. Então, aí nós vamos ter na região o chamado polo industrial, né? Polo industrial, o PIN. Não é isso? Então, o que é o PIN? O que é o Polo Industrial de Manaus? É um centro industrial e tecnológico da Amazônia, criado em 1967, com incentivos fiscais para impulsionar o desenvolvimento da região, compensando o isolamento logístico, como nós falamos antes, né? Você vai colocar empresas no centro da floresta, no meio da floresta amazônica, né?
Então, é preciso que essas empresas que venham para cá tenham um incentivo para poder vir, né? Que ninguém vai sair lá do Centro-Sul, né, ou então vem de um outro país para cá, se não tiver uma compensação. Então, suas características principais são a forte concentração de indústrias, vejam, de indústrias de alta tecnologia, a geração de milhares de empregos, diretos e indiretos, e a produção diversificada, com ênfase em bens eletroeletrônicos, bens de informática e de duas rodas. Então, essa é a grande, né, o grande mote aí do polo industrial de Manaus. Não é isso? Então, vejam lá. Então, o polo industrial de Manaus, ele trouxe aí algumas, né, promoveu desenvolvimento, ele tinha a finalidade de desenvolver a região, não é isso? Então, é o principal centro, né, o polo industrial de Manaus, ele é o principal centro industrial da Amazônia e um dos mais modernos da América Latina, com o objetivo de gerar riqueza e desenvolvimento econômico e social para a região. Esse é o objetivo, né? O Amazonas, o estado do Amazonas foi privilegiado por ter a Zona Franca ter se colocado aqui, que ele é um dos estados da região com menos desmatamento, porque o processo, o polo industrial fez com que a região aqui, o estado do Amazonas, fosse o menos desmatado aí de toda a região, né? O polo industrial, ele recebe incentivos fiscais, né? Funciona através da concessão de benefícios fiscais para empresas que se instalem na área, incluindo incentivos de impostos como o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, né? Imposto de importação e outros impostos, né? Para que as pessoas, para que as empresas possam se localizar aqui na região, para vir para cá, para gerar emprego e renda. Mas o polo industrial tem uma extensão, né, que é, originalmente, previsto para 30 anos, a vigência dos benefícios foi prorrogada por mais 50 anos, até 2073, por meio da Emenda Constitucional 83 de 2014. Então, o nosso polo industrial, que já tinha chegado ao fim, ele foi, então, ampliado, aí houve uma extensão, né, desse projeto, porque foi um projeto que deu certo, né? Então, se percebeu a importância que ele tem para a região. Claro que existe aí uma força muito grande, principalmente, né, dos estados do Centro-Sul, que querem acabar, né, que procuraram acabar com a Zona Franca, com esse polo industrial aqui, porque tem a questão dos incentivos, né? Mas, agora, com a nova lei, né, com a reforma tributária, a Zona Franca foi garantido, né, para a Zona Franca a sua permanência e os seus incentivos, né, que as pessoas, alguns, né, porque a gente sabe que a política, ela tem aí os seus interesses, jogo de interesse, né, mas nós conseguimos, aí os nossos parlamentares, né, e todo, conseguiram fazer com que a Zona Franca fosse preservada, né, nos seus incentivos, porque isso é importante para a região, não é isso? Muito bem. E agora, então, nós vamos ver algumas características do polo industrial de Manaus, do nosso PIM. Primeiro, setores industriais. Ela abriga mais de 500 indústrias em diversos segmentos, como eletroeletrônico, informática, duas rodas, naval, mecânico, metalúrgico e agropecuário. Então, agora, ultimamente, está tendo esse incentivo e essa ida para os projetos agropecuários. Geração de emprego, uma outra característica do PIM. Ele é um polo que gera bastante emprego, principalmente na região de Manaus. Ele é responsável por gerar mais de 500 mil de empregos diretos e indiretos e sustenta
grande parte da economia de Manaus e do Amazonas. Veja, então, como é importante, né, o polo industrial aqui na nossa região. A produção. O que acontece aí na questão da produção? A maior parte da produção ela é destinada ao mercado nacional, como produção de televisores, motocicletas, smartphones, notebooks e condicionadores de ar, né? São os produtos aí que são produzidos aqui na região. Tecnologia. É um polo de alta tecnologia, como nós já falamos, com um aparato industrial moderno e que busca a constante inovação e diversificação produtiva, incluindo a biotecnologia, né? Ultimamente, o Amazonas, né, o Estado, tem dado esse passo, então o governo federal também, de incentivar a questão da biotecnologia, porque essa era o objetivo original, né, da Zona Franca, tinha esse objetivo de industrializar a região a partir dos produtos regionais. Então ficou muito tempo esquecido, mas agora está dando um passo muito importante nesse processo da biotecnologia, desenvolvimento aí da nossa floresta, né, da nossa terra. Muito bem. E aí nós vamos ver agora um pouco do faturamento da Zona Franca de Manaus, né, do Polo Industrial de Manaus, do nosso PIM. Como que é importante, a gente vai ver nos números, né, como que é importante a Zona Franca aqui para a região. Vamos lá? Vejam aí, ó, nós temos esse gráfico nosso aí, ele vai mostrar, né, a percentagem, né, da produção do nosso PIM, da nossa Zona Franca. Vamos ver então? Vejam lá. O polo industrial de Manaus teve um faturamento de 128,7 bilhões no período de janeiro a julho de 2025. Anotem aí, 128,7 bilhões, né, no período de janeiro a julho de 2025. O montante representa um crescimento de 11,95% em comparação com o mesmo intervalo no ano de 2024, quando o faturamento foi de 114,96 bilhões. Se nós formos colocar isso em dólar, o faturamento do PIM, nos 7 primeiros meses de 2025, foi de 22,61 bilhões de dólares. Não é pouco, né? Faturamento razoável aí. A média mensal de mão de obra do PIM foi de 131.592 trabalhadores, o equivalente a 9,28% maior que a média, que foi de 120.413 postos gerados no mesmo período de 2024. Então vejam como a pujança, né, aí da nossa Zona Franca. E aqui nesse gráfico nós temos alguns produtos, né, que foram mais importantes, como aí o produto, por exemplo, de 2 rodas, né, 19,81%, informática aí, ó, computadores, notebooks, 21,57%, né, assim por diante. Então, aí são esses que nós colocamos aí, são aqueles que têm uma maior força, né, na sua produção, com a economia. Muito bem. E aí nós vamos para a outra parte do que nós falamos, que existe essa dualidade, né, do produção urbana, industrial e a floresta. Vamos então agora ver a economia da floresta, desenvolvimento local. Então, isso é um modelo de desenvolvimento sustentável que concilia a conservação com a geração de renda e bem-estar para as comunidades locais, utilizando recursos florestais de maneira responsável e agregando valor a eles, né? Tanto aí como biojoias, né? Artesanato e a própria produção
da agricultura familiar. Então, quais são os pilares do desenvolvimento local pela economia da floresta? Vamos lá? Nós temos aqui, por exemplo, no setor extrativista, nós temos setor, descrição, produtos e impacto no desenvolvimento local. Então, nós temos aí extrativismo sustentável, descrição. O que é? Coleta de produtos da floresta sem derrubá-la. Então, nós temos aí produto, castanha do Brasil, o látex, o açaí, né? E qual é o impacto disso no desenvolvimento? Gera renda para comunidades ribeirinhas e extrativistas e incentivando a conservação da floresta. A piscicultura e a pesca. Criação ou captura de peixes, né? Que produto nós estamos produzindo aí? Tambaqui de cativeiro, pirarucu, e no pirarucu, o manejo sustentável do pirarucu, não é isso? Desenvolvimento, o impacto aí. Fonte de alimento e renda para o mercado regional, né? O manejo de pirarucu é um modelo de sucesso e de conservação. Temos também a bioeconomia, uso sustentável da biodiversidade para gerar produtos, como as joias, né? Biojoias. Produção de cosméticos, né? Os produtos aí cosméticos e alimentícios, né? Que são feitos aí do óleo de copaíba, andiroba, o cupuaçu, né? Então, até produtos aí também farmacêuticos aí, né? Produzido a partir desses óleos e essências da região. Turismo de base comunitária, turismo gerido por comunitários locais em áreas naturais. E aí nós temos passeios, né, em reservas de desenvolvimento sustentável ou visita a comunidades indígenas, certo? Temos também aí, isso aí vai distribuir renda do turismo diretamente para as pessoas da comunidade, né, e voluntários aí que participam do processo todo aí da cultura, da região, certo? Muito bem. E aí nós vamos trazer agora um pouco aí sobre sociologia e economia, né, uma conexão dessas duas ciências aí. Vamos lá, então? A sociologia e a economia se conectam, né, porque ambas analisam como os humanos se organizam, mas com focos diferentes. A economia se concentra na produção e distribuição de bens e serviços, enquanto a sociologia investiga as estruturas sociais, culturais e as interações que moldam essas atividades econômicas, certo? Muito bem. E aí, nós vamos trazer aí a sociologia e a economia no Amazonas. Temos aí 3 questões levam a sociologia a se interessar pela economia do Amazonas. Quais são? Primeiro, estrutura social. A Zona Franca criou uma classe trabalhadora e industrial e intensificou a criação do interior a migração, né, intensificou a migração do interior para a capital, mudando a estrutura social do Estado. Segundo, desigualdade. A concentração de riqueza em Manaus e a escassez de oportunidades no interior geram desigualdades sociais e regionais. Muita gente migra do interior para a capital. Questão ambiental. As decisões econômicas, como a derrubada da floresta para a agropecuária, têm um enorme impacto social sobre as populações tradicionais e o meio ambiente. Vejam lá. Então, a sociologia vai se debruçar para discutir, para tentar entender como que a Zona Franca, quais foram o que ela trouxe, por exemplo, de benefício, mas também o que ela trouxe de problemas para a região, que a sociologia pode se debruçar e estudar.
Então é isso aí, a gente fica por aqui e até uma próxima aula.